Evandro. Eu resisto um pouco a esse argumento de que foi usado como peões. Eu quero dar o testemunho de quem fui pelo menos 6 vezes nos acampamentos e no 8 de janeiro eu estava lá também. Você não foi preso? Não. Sorte do... Não estava com camisa amarela. Cruzaram comigo na frente. E eu resisto a esse argumento de que são teleguiados e tal, porque os acampamentos foram, vamos dizer assim, treinamentos, né? Eles foram ali, foram treinados. É muito interessante você ver ali, em frente aos quartéis, eles acampados e a polícia do Exército, tudo gente nova, 18, 19 anos, recrutas, né, que tinham obrigação meio de circular ali, até para ver se estava tudo bem, se não tinha problema. E era muito engraçado, Chico, aí que eles botavam ali caixa de som com aqueles hinos da época da ditadura, Eu Te Amo, Meu Brasil, e ali tocando. E é muito, enfim. E ali você já via que aquilo, de fato, e dali poderia sair. E já com os gritos de não vai tomar posse, né? Lula já eleito, né? Vamos lembrar que os acampamentos se deram entre a eleição do Lula e a posse, né? Depois do segundo turno. Depois do segundo turno, o Lula já eleito. Todos eles no Brasil inteiro, eu não estou com essa memória. Eu acho que sim, começaram após a eleição do Lula no segundo turno. Tanto que foi antecipada. Intervenção militar. A diplomação foi antecipada para o dia 12, porque já havia rumores de tumulto. É verdade. Enfim, agora eu vou virar essa chave aqui. E no dia 12, exemplo, eu estava na diplomação e me espantou o número de policiais militares que foram lá tomar conta. Você via militantes do PT ali, eu acho que se pegar a média etária, 40 e poucos anos, que ficaram do lado de fora com bandeira, ou seja, o risco de causar alguma coisa era próximo de zero. Eu até brinco, nossa, tinha quase um PM com um militante ali que ficava do lado de fora. E à noite acontece aquele desastre, aquele ataque frente à Polícia Federal, e não sei, a PM não estava lá. Quer dizer, o que sobrava para tomar conta dos petistas com bandeirinha faltou, né? E eu acho que é isso. E aí o 8 de janeiro estava lá, eu não consigo ter compaixão de ninguém que estava ali e que fez aqueles ataques. Porque teve muito tempo para não fazer, para pensar e não atacar, e não quebrar, e não jogar. Enfim, essas condenações estão se dando pela primeira vez, é a primeira vez que essas legislações estão sendo aplicadas, de violação do Estado de Direito, de quebra da democracia, não é? É a legislação recente e que agora que estão sendo aplicadas. E que não dá para dizer também que os ministros votaram no calor da... Não foi tempo depois, e não dá. Aqueles ataques não dá para... E só lembrando, o Afonso citou no caso do voto do Fux, foi muito... Eu achei um pouco fora de hora o Fux, no meio do julgamento, no enfrentamento com, vou usar esse termo, com o ministro Moraes, a anunciar que vai pedir revisão do caso da Débora, né, que ele ia pedir e tal, sendo que ele já tinha votado em 500 casos, ele acompanhou o voto do Alexandre, né? E ali foi só, para encerrar, que se foi Fux que pediu vista, né? Foi. Que, na verdade, ela não foi condenada a 14 anos, não. Está sendo ainda condenada, e pelo visto nem vai ser mais, porque já houve esse recuo em relação à prisão. E ela já estava há 2 anos presa. Ou seja, se o Fux não tivesse pedido vista, ela já teria em liberdade condicional. Porque ela teria remissão de 200 e poucos dias. Mas fez o cálculo, assim, né? 14 anos daria mais ou menos 2 anos e pouco, que já é o tempo que ela está cumprindo. Então, se ela tivesse que ficar presa, seria mais alguns dias. Questão de dias, né? Bom, só para... Isso é um tema... Eu ouvi com muita atenção o Evandro, fico pensando aqui, mas eu não acho que aquela massa... Eu estimei, olhando, eu estava fora, estava na roça, né? Achei que não ia acontecer nada. A companheira minha falou, amigo ligou lá de Brasília. Parece que tem uma confusão lá. Não, falou, mas flopou a tal manifestação, que eu vi a gente convocando. Um cara, eu lembro direitinho, de Santos, com capacete, falou dia
dia 8, vamos lá, quer arrebentar com tudo, impedir o governo desse 4, 9 dedos, uma coisa agressiva, chamando para a guerra mesmo. Esse eu vi, espero que ele esteja preso e condenado. Mas aí eu fiquei atento, mas não tinha essa visão de que ia ser uma coisa forte daquele tamanho. Falei que quanto eram umas 5 mil, 6 mil pessoas. Eu não sei se você tem essa apreciação, se fez o quantitativo. Hoje em dia sempre contam tudo. Não sei. Acho que lá o monitor de população da USP não estava presente ainda. Mas de qualquer era bastante gente. Isso foram 2.000 e pouco. Eu acho que eram umas 3 mil pessoas. Tem gente que vai no embalo, né? O comportamento de manada. Sim. E tem os líderes. E repito isso, pouco se fala. Os kid pretos estavam ali, orientando a hora de avançar. A guarda, a polícia militar, resistiu muito pouco. Eu já levei bordoada de polícia, bomba de gás e repressão ao longo da minha vida. E ali, o primeiro escaramuça eles já abriram. Parecia a defesa do Vasco. Vai virar polêmica. E era muito... O local do acampamento até a praça... São que 4, 5 quilômetros andando, leva muito tempo, andando em grupo grande. Mas foi escoltada. Sim, teve tempo de sobra para ser barrado. Foi escoltado, a questão é que teve na véspera, no sábado, o que eu chamo de senha para aquilo acontecer, o governador ibanês, que conseguiu sair ileso desse processo, ele foi afastado. Anunciou que saiu ileso agora... para responsabilização judicial. Ele anunciou que ia liberar o acesso à Praça dos Três Poderes. Ele anunciou que ele ia liberar o acesso, porque a princípio eles iam ficar na altura da rodoviária, quem não conhece Brasília, é algo, sei lá, longe, 600, 700 metros da Praça dos Três Poderes ali. E não, quando eu vi na véspera, ele dando essa senha, eu falei, vai ter confusão. Deputado, eu quero, para a gente encerrar essa parte aqui para todos, daqui a pouquinho a gente vai para uma parte de membros muito especial. Então, você que não é membro, é o momento ideal de você se tornar membro do My News, entrar para o time do jornalismo independente. Você que já conhece, nós temos a loja do canal My News com todos os itens que estão à venda, é uma demanda da nossa própria audiência, então a camiseta do My News, o Moleskine, a caneca, enfim, e os nossos convidados depois ganham esses presentes. E aí, além disso, você membro do My News pode acompanhar as lives especiais que a gente tem feito sempre no finalzinho da nossa segunda chamada. Para a gente fechar essa parte para todos, deputados, só queria ouvir do senhor, no início o senhor destacou, eu não ignoro nem menosprezo essa manifestação bolsonarista, ela é considerável e tal. Queria então explorar um pouco este aspecto. O que daquela manifestação ali o senhor considerou mais grave? Que discurso mais te chamou a atenção? Que destaque o senhor faria deste domingo aí? As falas dos cabeças políticas do comício. Fora o lado cômico do inglês macarrônico do Bolsonaro, mas isso é menos grave, isso virou até piada, né? Um ridículo total. E a subserviência dessa gente aos Estados Unidos e ao Donald Trump. Não teve uma palavra contra os ataques do Trump, o seu tarifaço, que afetam o mundo inteiro. É impressionante como eles são fanatizados e colonizados mentalmente. Segundo, Tarcísio completamente submisso ao Bolsonaro, alinhado e dizendo que eram pessoas que estavam só passeando em Brasília. É patético isso. E dizendo que o governo do Bolsonaro, do qual ele participou, foi ministro, foi o melhor da história do Brasil, aquele caos, aquele desgoverno. Terceiro, o Bolsonaro reiterando que foi roubado nas eleições, que foi uma coisa estranha, que tinha gente de fora, ou seja, insistindo no âmago da tese política para o golpismo. As eleições fraudadas, as urnas eletrônicas não são confiáveis. Ou seja, houve cometimento de novos crimes ali no domingo na Avenida Paulista. Tiago, seu destaque desta manifestação? Eu acho que eu tendo a concordar bastante com o deputado, sobretudo no sentido de que eu acho que numericamente a manifestação não foi desprezível. Obviamente que, claro, se você toma como parâmetro de comparação quantas pessoas que o Bolsonaro conseguia mobilizar quando ele estava na presidência da República, claro que o número é infinitamente menor. Mas isso se explica também por razões um tanto quanto óbvias. Quando o presidente do país
né, enfim, que a pessoa que ocupa a cadeira do Palácio do Planalto convoca a manifestação, ainda mais mobilizando, né, essa base mais radicalizada que eles têm, é natural que você vai conseguir ter, digamos assim, né, você vai conseguir ter um estofo, digamos assim, um pouco maior. Mas eu ainda assim acho que o número não é desprezível, né, enfim, eu acho mesmo do ponto de vista quantitativo. E eu acho que, independente do conteúdo dos discursos, né, enfim, das lideranças políticas que estavam presentes, eu acho que a presença dessas pessoas que têm uma força política que não é nem um pouco desprezível, né, na sociedade brasileira, eu acredito, não sei se vocês concordam, mas acredito que a priori o Tarcísio é de fato o nome da extrema-direita para 2026, né, enfim, acho que está sendo... A maneira como o cenário está se desenhando é mais provável que se desemboque nisso, a não ser que ele prefira, digamos assim, esperar, né, enfim, até o Lula realmente não ter mais, né, enfim, possibilidade de disputar. Mas eu acho que a presença dessas pessoas indica aquilo que eu venho falando há algum tempo, né, e que algumas pessoas, né, concordam, outras discordam, enfim. O bolsonarismo enquanto campo, ele não está morto. Não, de forma alguma. Ele não está morto, né? Enfim, pode não levar o tanto de gente que já levou para a rua, mas eu acho que essa ainda consegue dar demonstrações de força importantes. Evandro, eu estava vendo, a Folha fez um trabalho bem interessante de ouvir ali alguns depoimentos dos que estavam no 8 de janeiro. Aí algumas coisas muito fora da realidade, né? E uma das mulheres pergunta assim para ela, e essas manifestações do Bolsonaro, o 8 de janeiro, o que que é? Não sei, eu não lembro. Não, mas eu ataco... Não tem memória disso. Ou seja, ela apagou o 8 de janeiro da mente dela. Acho que isso é bem sintomático, né, É uma repetição do que ocorria naquela época, né? De que você chegava, mas o que o senhor está... O senhor está aqui por causa de quê? Eu estou aqui por causa da situação geral, mas qual situação geral exatamente? Que vocês não... Isso tudo que está acontecendo. Eu virava meio meme, que não conseguia ter argumento, porque não existia argumento, porque só tinha um propósito, que era de impedir a posse do Lula, a indignação com a derrota e com a alimentação dos líderes desse movimento, militares. Depois soube-se, com as investigações, que alguns deles participaram, mulheres de oficiais da ativa, estiveram no acampamento, quer dizer, eles atuaram, e para ter aquele desfecho depois, mesmo no 8 de janeiro, eles... recuados de lá, já de volta ao QG, tanques do Exército impedindo, quando o Ricardo Capelli já era o interventor, eles impedindo a polícia militar de entrar para detê-los, para levá-los presos, que só ocorreu na manhã seguinte. Quer dizer, você teve até os 48 do segundo tempo ali, você teve uma resistência militar. O Chico lembrou a nota dos comandantes no 13 de dezembro, né, no dia posterior a diplomação e a intentona que teve. Enfim, mas é isso. Mas eu acho que parece que cada vez que eles resolvem fazer uma manifestação, dá o contrário. Eles tentaram fazer essa de São Paulo, rapidinho para encerrar, de São Paulo foi porque a do Rio flopou, né? Usar um termo aí, foi pouca gente. Você sabia que São Paulo ia conseguir concentrar mais, né? Tem mais população. Ia ter maior, e o bolsonarismo lá é muito forte. Máquina do governo do Estado forte, que o Cláudio Castro do Rio é ruim até para isso, para usar a máquina. E ali deu tiro pela culatra. Enfim, eu acho que para mim sepultou de vez a aprovação do projeto nesse sentido.